como motivar a sua equipe. E olha, isso não é tarefa fácil, até para você que é uma dona de casa e que tem uma pequena equipe dentro da sua casa. Como motivar aquela pessoa que já trabalha com você, né, há um tempo, para que ela continue fazendo as coisas como se fosse da primeira semana. Eu acho que esse é o sonho, né, de todo mundo que lidera uma pequena equipe dentro de casa, uma pequena equipe no trabalho. Um grande desafio é a gente conseguir motivar pessoas. Olha, eu tenho, né, uma pequena equipe aqui nas nossas empresas, né, mais ou menos 120 pessoas, e isso é a minha tarefa aqui dentro das nossas clínicas, é realmente fazer com que o meu time fique motivado sempre. Vou dar algumas dicas de algumas coisas que funcionam aqui dentro do time para, de repente, você tá aí aplicando, né, na sua casa, no seu negócio, né? E a gente conseguindo motivar essa galera aí, porque não tá tarefa fácil não, hein? Curte o vídeo, compartilha, se inscreve e vamos para as dicas de realmente como eu tenho conseguido me virar aí nessa situação. Dividindo um pouquinho, né? Primeiro eu acho que a gente precisa de entender quem são as pessoas do nosso time. Eu sou uma pessoa, né, da geração X, e aí você pode falar assim, nossa, o que é isso, gente? Geração X, geração Y, geração Z. E isso é muito importante a gente poder entender quando a gente vai fazer uma gestão de time, de pessoas, né, realmente pensando em motivar. Por que eu tô falando isso? Porque para você motivar uma pessoa, primeiro você tem que se interessar por ela. Você precisa de entender o que motiva ela. E aí por isso que eu falo em relação a essa geração, né? Porque a idade hoje em dia muda muito, porque o que motiva, né, na verdade, a geração X, né? Quando a gente tinha aquelas pessoas mais antigas em determinados cargos, né? A motivação vinha do setor financeiro. Então, quanto mais as pessoas ganhavam, né, quanto mais poder as pessoas tinham, elas se sentiam motivadas. Mas se tratando hoje em dia, né, da geração Y e da geração Z que tá vindo aí já, essa não é a principal motivação dessa turma. Então, assim, como motivar um time? Primeiro passo é você entender o que faz essa pessoa se sentir motivada. Eu acho que é sempre bom a gente ter uma conversa franca, né? Em perguntar mesmo o que te motiva, né? E aí, de repente, uma entrevista de emprego ou logo na primeira semana de trabalho, e anota ali como você se sente motivado, o que eu preciso de fazer para extrair o melhor de você, né? O que te desmotiva, e de repente ter uma fichinha ali daquela pessoa para em determinados momentos você tá usando aquilo ali para poder você conseguir ser mais assertivo. Porque às vezes a gente acha que a gente sabe o que motiva aquela pessoa e a gente tá se esforçando demais e não tá tendo resultado simplesmente porque a gente não pergunta. O segundo passo é a gente também começar a entender, isso funciona bem para times bem pequenininhos, né? Como a gente consegue fazer isso de maneira assim, bem no 1 a 1. Mas se de repente o time é um pouquinho maior, né? A gente também precisa de fazer essa análise um pouco do mundo atual, dessa geração que tá vindo aí. E que às vezes a gente motiva, né? A gente achou essa motivação, motivou. Aí de repente, na semana que vem já tá desmotivado de novo. Falei assim, gente, acabamos de motivar e já desmotivou. Isso é uma característica dessa nova geração que tá vindo aí para trabalhar com a gente, né? Que é a geração Z e a geração Y, que são pessoas, né? Eu acho que é do mundo de hoje, né? Eu acho que tudo tá passando tão rápido, né? Abre aquele TikTok e vai passando, até para as pessoas se prenderem exatamente a conseguir terminar de assistir um filme. É uma tarefa muito árdua. Aí eu já logo pergunto, né? Por exemplo, eu tenho, né, os meus filhos que são esse parâmetro para mim. Quantas horas tem esse filme, mãe, que a gente vai assistir? Porque assim, se eles perceberem que é um filme de mais de 2 horas, eles não querem. E isso move muito essa geração. Essa rapidez, essa agilidade de trocar do que estava fazendo, já quer fazer uma coisa nova. Eles se entediam com muita facilidade. E é por isso, né, que às vezes aquela motivação que você deu semana passada já não serve mais para essa semana. E aí eu acho que às vezes eu também me pergunto, meu Deus, como conseguir motivar essa turma? Porque acaba sendo muito exaustivo, né? A gente conseguir sempre estar criando novas situações
para motivá-los. A dica que eu dou, né, como funciona isso aqui pra mim, realmente é perguntar, e são coisas do dia a dia. Normalmente, né, as pessoas acabam se motivando e ficando muito felizes com o reconhecimento. Se você passou na sua casa e viu que determinada coisa tá linda, super limpa, elogia. Isso vai fazer parte do seu dia a dia. Nossa, hoje, hein? Tá ótimo isso aqui. Teve um tempo atrás que eu entrei em uma das clínicas, achei a rampa de acesso bem suja. E aí eu comentei assim com a nossa colaboradora lá, né? Dona Elane, essa rampa tá tão suja, o que aconteceu? Aí ela, não é, a máquina não tá vindo. Aí na outra semana eu cheguei e falei assim, nossa, tá brilhando. Aí eu vi aquele sorriso no rosto. Porque às vezes a gente acaba apontando um pouco as dificuldades, o que não deu certo, e de repente quando a gente olha e tá certo, a gente acha que é uma obrigação. É uma das grandes formas, né, de desmotivar as pessoas que trabalham com a gente. Quando a gente acaba, né, só apontando quando aquela coisa não foi bem feita, mas quando a pessoa acerta, a gente não vai lá e motiva porque a gente acha, pô, é o que deveria ter sido sendo feito sempre. Mas isso gera uma motivação diária, que não requer muitos planejamentos. Às vezes, para a gente motivar um time, a gente precisa de botar metas, a gente precisa de fazer reuniões, a gente precisa de parar um tempo para poder organizar. E a gente realmente não consegue fazer isso a toda semana. Então a gente organizou tudo, fez uma reunião, todo mundo motivou. Daqui a 15 dias está todo mundo desmotivado. Vamos sentar de novo, refazer as metas? Não. Então você consegue, fazendo uma manutenção dessa motivação, fazer um elogio, né? Fazer um elogio sincero, só realmente olhando e vendo as pessoas. Porque eu acho que isso é muito de hoje também. Parece que a gente olha, mas não vê o outro. De repente olhar para o outro e ver realmente, hoje você não tá bem, aconteceu alguma coisa. Isso já é uma forma de motivar o seu time. Nossa, eu sou vista, as pessoas prestam atenção em mim, as pessoas me apoiam quando eu tenho dificuldade. Isso faz parte de pertencimento, gera uma cultura, na verdade, que aquela pessoa, quando chega ali naquele trabalho, ela se sente bem, ela se sente acolhida, ela se sente parte. Isso já é uma motivação natural. Então, às vezes, a gente busca motivar o nosso time por coisas muito complexas, muito difíceis de ser executadas, e não descarto. Eu realmente utilizo dessas técnicas também, né, desses indicadores dentro das nossas clínicas, dando metas, né, porque eu acho que isso realmente motiva muito, eu percebo que isso motiva muito o time, né, todo mundo gosta de ser desafiado, né, cumprir um novo objetivo, mas o que faz a manutenção realmente dessa motivação é o dia a dia, é eu conseguir olhar, é eu conseguir elogiar, é eu conseguir mandar um WhatsApp caso você não consiga ser tão próximo de todo mundo e dizer que ficou bom, porque às vezes a gente vê que ficou bom, vê que ficou bonito, por que não dividir isso, exaltar o trabalho do outro? Isso, pra mim, é a maior motivação que você pode dar aí todos os dias pro seu time.